E vamos falar sobre a repercussão, né, Gabi? Daquela notícia triste que a gente teve no domingo de manhã. E olha como as coisas são, né? A gente teve o conhecimento da morte do Tom Veiga, que é o intérprete do Louro José. A princípio, né? Isso foi no domingo, dia 1º. Não se sabia exatamente a causa da morte, porque ele foi encontrado na casa dele, já morto e tudo mais. E muitas pessoas começaram a especular diversas coisas. Olha só como a mente, o boato e a fofoca, gente, podem destruir vidas. Só para vocês terem uma noção, a ex-mulher dele, a Cibele Hermínio, de quem ele se separou, gente, tem menos de um mês, se eu não me engano, teve que fechar, sumir das redes sociais, porque as pessoas começaram a ir às redes sociais da Cibele, atacar ela, falando que ela era responsável pelo fato do Tom estar em depressão e ter tirado a própria vida. Ai, que absurdo, As pessoas chegaram a esse ponto. Tava cheio de legista, né? Exatamente. Na internet. Legista da internet tem de monte. Ai, a mulher absurdo. não teve um minuto de sossego e aí ela resolveu sair das redes sociais. Já estava sabendo que o ex-marido estava morto, né? A gente sabe que o término desse relacionamento foi recente, a gente falou sobre isso aqui no programa, e ainda tem que aguentar o julgamento das pessoas. Triste demais. Gente. Bom, aí o que aconteceu? Ontem a gente teve aí o laudo, né? Da morte, né, a causa da morte, que foi um AVC hemorrágico. Inclusive ontem, num dos jornais da Globo, acho que foi no jornal Hoje mesmo que eu vi, que a repórter trouxe a informação de que havia estourado um aneurisma no cérebro dele, né? E eu não sabia que ele tinha aneurisma, né? Porque o aneurisma, quando a pessoa tem, a pessoa já fica um pouco mais cuidadosa, né? Sim, acho que nem ele sabia. Então, provavelmente não. Eu tive um tio que do nada, assim, partiu também porque estourou o aneurisma no cérebro. É o tipo de doença silenciosa, né? Normalmente a pessoa não sabe, descobre, às vezes, num achado de rotina, fazendo um exame para uma outra coisa, né? Descobre que tem um aneurisma e começa a tomar cuidado. Mas do nada você não vai fazer um exame no seu cérebro para ver se você tem alguma coisa. Porque são raros os sintomas, né? Mas enfim, ele teve esse AVC hemorrágico, partiu no domingo. Foi muito triste. E uma das coisas mais curiosas, né, que mais me chamaram a atenção, é que fazia tempo que a gente não sentia essa comoção nacional em torno de uma grande perda. Eu acho que a gente ficou tão, nesse período agora de pandemia, acostumado a noticiar mortes. São tantas mortes que a gente noticia, seja de famosos, seja de parentes e tudo mais, que eu acho que o ser humano está criando uma cascadura, né? Só que com a morte do Tom Veiga, o intérprete do Louro José, eu vi uma comoção tão grande, tão grande, tão grande, porque ele, por mais que fosse um ator manipulando um fantoche e todas as pessoas soubessem disso, o carinho que existia pelo personagem que ele criou, que era um personagem assim, que não era de um desenho animado, mas era um personagem que estava ao vivo todos os dias na casa de milhões de brasileiros há 25 anos. 25 anos, desde a época lá do Note a Note na Record. E, enfim, foi uma comoção muito grande. O Tom deixou 4 filhos. 4 filhos. Exato. Todos os filhos moram nos Estados Unidos, em Orlando. E, enfim, é uma perda muito triste. Eu acho que as pessoas se identificavam demais com ele, porque, assim, era um boneco que não tinha um roteiro, né? Era ele ali. Então é interessante como ele personificou esse boneco. E foi tudo por acaso, né, Rê? E é o que todo mundo dizia, né? Até o próprio André Marques, no depoimento dele, disse que, assim, poucas pessoas são uma unanimidade. E, ao mesmo tempo, todo mundo gostava dele indiretamente por gostar do Louro, só que o Louro era ele. Né? Na figura do Louro, isso que era muito interessante. Exatamente. Que ele era aquela pessoa espirituosa, engraçada, divertida, né? E isso transferia para o boneco. Exato. Que interessante isso, Eu acho demais. Inclusive, né, só em questões de história mesmo, né, gente? O Tom Veiga, ele foi escolhido meio que por acaso para ser o Ele era da Louro produção, José. né? Então, ele conheceu Ana Maria Braga naquelas feiras de artesanato que ela promovia lá nos anos 90, que ela fazia justamente para divulgar o Note a Note, que era o programa dela na Record. E aí o Tom começou a trabalhar como produtor ali e tudo mais, logo foi incorporado para o programa da televisão, e aí ele deu a ideia para Ana de ter um animal falante do lado dela para atrair a audiência da criançada. E eles ficaram lá naquele debate, que animal, tal, não sei o quê, cachorro não tem nada a ver, qual outro animal? Aí pensaram num papagaio, porque o papagaio costuma falar algumas coisas, e aí veio o Louro José versão Record. Ele tinha aí, né, ele era mais simples, né, quando ele nasceu. Sim, quanto mais velho ele foi ficando mais bonito. Quando ele foi pra Globo, gente, ó,
quando ele foi pra Globo foi uma coisa maluca. Foi a Ana Maria, a diretora, que teve essa ideia? Ah, desculpa, eu pensei que fosse o Tom que tivesse aí participado desse processo. Mas enfim, foi a Ana, a diretora está me passando aqui. A gente está colocando essa foto falando em Ana, né, Gabi? Que mostra o quanto ela sofreu. E está sofrendo, obviamente, né? Nossa. E a força dessa mulher em estar ontem no ar, ao vivo, a gente não pode deixar de ressaltar isso, de dar parabéns e dizer que a gente sente demais a perda dela e de todo o Brasil, obviamente, mas ela está sentindo muito isso. E ter conseguido segurar com toda aquela dor, aquele programa, no tempo que ela ficou ao vivo, trazendo as mensagens de carinho, né? Ela respirava e ia. E a cada vez que voltava do intervalo, tinha um suspiro dela, assim, que a gente sentia, sabe, o peso que estava aquilo para ela. Mas mesmo assim, ela não decepcionou o público e não decepcionou o amigo em estar lá ao vivo fazendo essa homenagem. Foi incrível, ela usou um termo, assim, que justificou muito essas lágrimas, essa emoção. Ela se referiu a ele como um filho, porque afinal de contas, 25 anos trabalhando, ela conheceu o Tom muito jovem, e aí nesse processo, né, de descoberta do Tom e tudo mais, eles fizeram vários testes com atores para manipular o papagaio, e teve um dia que o Tom pegou o boneco, começou a conversar com a produção e ela falou, vai ser você mesmo, e colocou ele ali. Olha, e o Tom se tornou um co-apresentador ao lado da Ana Maria, eu achei linda figura essa charge. Indispensável para o programa. E é incrível a amizade dos dois. De fato, a Ana tem nele um filho, né? Sim. Sempre teve nele um filho, porque ela viu toda a evolução do ser humano enquanto, né, enquanto Tom Veiga, porque ele casou, teve todos os filhos. Sim. Enquanto essa amizade foi se fortalecendo, né? Exato. Então não tem como a gente não enaltecer essa amizade, né? Sim, inclusive ver os comentários da galera aqui. O que mais você conta, Gabi? Bom, a Sônia Abrão acabou divulgando no programa dela alguns áudios, né, de conversas que o Tom teve com pessoas próximas, no qual ele falava que pretendia deixar a Globo agora no final do ano, em dezembro. Ele já estava cansado do trabalho que ele vinha fazendo, inclusive, deixa eu fazer uma correção aqui, né? Eu falei que eram 25 anos de Louro José, na verdade até menos, são 23 e alguns meses. Mas eu usei essa data porque a Ana Maria Braga, no discurso que ela falou, né, super emocionada no programa, ela falou que eram 25 anos de parceria. Ela chegou a falar 25, eu me lembro. Depois eu ouvi 21, mas 21 foi só de Globo, né? 21 só de Globo. Aí tiveram... Ele estreou, na verdade, em março de 97. Então são 23 anos aí... E aí alguns meses, né? 23 anos e alguns meses, só que provavelmente a Ana já estava contando o período que ele trabalhava na produção antes de ser o Louro José, né? Por isso que falou os 25 anos. Mas enfim, gente, a Sônia apresentou esses áudios e nesses áudios o Tom falava para pessoas próximas que pensava em deixar a Globo já agora em dezembro, que seria o período de renovação do contrato dele com a emissora, e ele falava que até o momento ninguém tinha chamado ele para conversar, né, sobre isso. E que da última vez que houve a renovação do contrato, ele ganhou um aumento significativo de salário. Foi 30% de aumento que ele ganhou, né? Bastante mesmo. Só que ele falou que já estava cansado, né, nesses áudios. E, inclusive, a ideia dele era parar com o trabalho, porque ele já também não estava querendo voltar a viver em São Paulo, porque a Ana Maria saiu de lá do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, começou a apresentar o programa da casa dela enquanto o estúdio não é pronto ali na Globo, né? E o Tom viria para cá. E ele não estava muito afim disso não, e nem fazer as pontes aéreas diárias para poder trabalhar ao lado da Ana. Então, ele já falava de aposentadoria, a Sônia Abrão apresentou isso lá no programa, e muita gente criticou, né, Rê? Muita gente criticou o fato da Sônia ter exibido esses áudios. Muita. Falaram de insensibilidade, de não respeitar o momento da dor das pessoas e tudo mais. Mas, enfim, também fico pensando que são informações que chegaram na mão dos jornalistas e eles acharam por bem divulgar ali no momento. Mas muita gente não gostou. Muita gente achou de mau tom. O pessoal está meio uníssono dizendo aqui, por exemplo, a Rosmari está dizendo que, sobre o comentário da Sônia, tenho a dizer que foi tóxico, desnecessário, aquele assunto ontem, depois de um dia do Tom Veiga desencarnar, muito triste. A Cleusa também está dizendo que está chocada com a morte do Tom Veiga e ontem uma falta de respeito do programa dela, soltando os áudios do Tom, não respeitaram a dor da família, da Ana, é lógico, enfim. Ela está dizendo aqui também que não é legal. Tem até apelido, deixa pra lá. Tem tantos outros comentários aqui dizendo que realmente não gostaram disso. A Luiz está dizendo que foi muito sujo, tudo tem limite, questão pessoal do cara, expor no dia do enterro dele. Quem nunca comentou sobre algo e desabafou, que não estava de acordo naquele momento. Enfim, bastante gente bem decepcionada com essa postura, sim.
sensacionalismo, a Lê tá dizendo aqui, que horror e tal, enfim. Bastante gente bem descontente com essa atitude do programa. Eu acredito que, assim, por mais que o Tom estivesse insatisfeito com aquele modelo de vida que ele estava levando, não quisesse voltar para São Paulo e tudo mais, a Ana Maria Braga, com o jeitinho dela, certamente ia dar um jeito de... chegar num acordo. Sim, claro. Sim, fazer um acordo com ele, para que ele continuasse, porque afinal de contas, né, gente, essa dupla... É uma dupla que a gente não pensava em ver só se morte separando, né? Realmente só o que aconteceu, infelizmente, para separar esses dois. Porque não dava para ver um sem o outro. Olha como o Louro era esquisitinho antes. Mas enfim, respeitamos muito a opinião de vocês. Eu entendo o trabalho também lá da equipe da Sônia Abrão. Eu acho que existem momentos e momentos para a gente lidar com determinados assuntos, mas eu entendo também a questão da necessidade de se dar uma informação, né? Então, quem não gostou, gente, do que aconteceu, é só mudar de canal, não é verdade? Deixa de assistir. Inclusive, muita gente falando aqui que deixou de assistir. Deixa de assistir, porque o que eu penso é o seguinte, quando existe a morte de uma pessoa, isso é a minha visão, tá, gente? É como eu procedo. Quando existe, a gente também tem que respeitar o período de luto ali da família, né? Para deixar as coisas acontecerem. O corpo ainda nem foi enterrado, o velório está sendo realizado hoje. Na verdade, acabou de encerrar às 11 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro. E agora o corpo será trazido aqui para São Paulo e ele vai ser enterrado aqui, né? O que eu acho, assim, meio curioso, né? Porque ele estava relutando, ele não queria voltar a viver em São Paulo e o corpo vai ser trazido para ser enterrado aqui, né? Ele queria seguir lá no Rio. Enfim, a gente deseja todo o carinho do mundo para a família, um abraço bem apertado para todos os filhos, para as mães, para a mãe dos filhos, né? Que, enfim, Deus ilumine bem o coração de vocês. A Ana Maria Braga, que é uma pessoa que a gente ama de paixão, que a gente deseja toda a força do mundo para seguir em frente e conseguir fazer o trabalho dela bem. E ela é uma fortaleza, né? Que mulher. E teve até um comentário que ela falou que o natural seria que ela fosse antes, né? Pela questão da idade, pela lógica, né? Mas com relação à morte não existe lógica, né? É o pensamento que eu acho que todas as mães têm, né? Em relação aos filhos. Eu acho que de ver um filho embora antes, o fluxo normal das coisas são os pais, ou melhor, os filhos se despedirem dos pais. E a Ana considerava o Tom um filho, né? Então eu imagino que para um pai se despedir de um filho... Não é fácil. Não seja fácil. Bom, a Cláudia tem uma pergunta para você. Diga. Quando vai mostrar uma conversa ou um texto de algum famoso, tem que pedir autorização? Porque pelo que ela viu na Sônia, no programa dela, eles tinham essa conversa já faz tempo, ela está dizendo aqui. Olha, não necessariamente, porém, bom, gente, a lei hoje em dia, ela ainda está muito incipiente em termos de direito digital, né? A gente instituiu o Marco Zero da internet faz pouco tempo. Então, tudo que se envolve leis da parte digital ainda tudo muito novo, Quando um áudio é vazado, quando uma informação é vazada, não é o jornalista que fez a invasão ao celular, isso não é o crime, mas quem invadiu o celular, sim. Quem vazou é criminoso. Se foi o jornalista que invadiu, né? Se foi o jornalista que invadiu, ele está praticando um crime. Mas o jornalista, quando ele recebe esse áudio de terceiros, ele está amparado por algumas leis. Né? Mas se a pessoa se sentiu invadida de alguma forma por aquela divulgação, ela tem todo o direito de procurar os direitos dela também. Se ela se sentiu ofendida de alguma forma, ela tem. Mas assim, a gente tem aí exemplos de diversas esferas, inclusive na esfera política. Significa que ela vai ganhar. Exato. Mas ela tem direito de procurar os direitos dela. Na esfera política mesmo, quando a gente teve aí o vazamento dos áudios dos bambambãs do nosso país, quem foi preso foram os hackers, não as pessoas que vazaram, né? Não a imprensa, não os políticos que vazaram aqueles áudios. Então, quem foi preso foram os hackers. A gente tem essa lei, mas a imprensa é amparada por várias outras. E se eles usaram esse áudio enquanto imprensa, eles estão amparados também por lei. Quem cometeu o crime foi quem supostamente invadiu o celular. Mas se não houve invasão, foi só uma... sei lá, a pessoa que recebeu o áudio original, aquele áudio original, se ela quis passar para a imprensa, aí também já não é a prática de um crime. Quero chamar a atenção para essa foto que a gente está mostrando aqui, ó, que o Caco Ciocler compartilhou. Olha que interessante o cantinho onde ele ficava, né? Inclusive alguns telespectadores aqui comentando que é muito triste ver aquele espaço, né? Aquele púlpito que ele ficava ali, aquele quadradinho vazio, sem o Louro ali. E atrás desse quadradinho, dessa parte do cenário, era exatamente isso que tinha ali.
acho que uma almofadinha, provavelmente onde Pra ele ficar de ficava ali joelho, né? ajoelhado, né? E ali o retorno dele, onde ele tinha acesso a todas as câmeras do estúdio para ver o que estava acontecendo, para poder interagir, né? Sim. E, enfim, tudo mais que ele precisava ali, uma água, né? Que interessante. Imagino que ali esse fio com esse parece um pedal, né? Parece um pedal de guitarra, provavelmente alguma coisa que fazia o olho dele fechar, não sei se é eletrônico, né? Pode ser. Tem tanta tecnologia hoje que imagino que esse boneco deve ter aí alguma questão eletrônica que manipulava, enfim, muito interessante, né? Muito legal. E ele fez isso aí por mais de 2 décadas. Enfim. Cantinho do Louro. Os amigos deles disseram que, inclusive, André Marques disse isso, né? Que Deus devia estar precisando se divertir, ter um cara boa praça do lado dele, por isso que chamou o Tom, porque realmente o cara era demais. Eu acho engraçado, Rê, que assim, era um personagem que já foi motivo de piada de diversas formas. Sim. Só que era um personagem que realmente era unanimidade. Carismático. Demais. E eu fiquei emocionada, real, assim, de ouvir o André Marques falar, né? Era amigão dele, do peito, assim, tipo, brother. A maneira como o André tava falando. E ele quase nem conseguiu falar. Exato. De foi tão isso. embargado que ele tava. Foi isso. O André não conseguia falar muito de triste. verdade. Uma perda que, assim, o Brasil tá sentindo ainda, né? Eu espero que as pessoas ainda tenham um pouco mais de noção e um pouco mais de sensibilidade em lidar com essa situação, né? Obrigada a todos que estão comentando aqui, tá bom? Ai, vamos respirar. Vamos lá, querido. Vamos falar de que mais? Vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar de amor? Vou pular essa notícia aqui, tá, diretora? Vamos falar de amor, porque, ó, ele tava tentando despistar, mas já que a fila andou pra ex, por que não ele assumir também o relacionamento? De quem estamos falando? Estamos falando do Whindersson Nunes, gente, porque a fila andou e assumiu de vez a nova namorada, que é a Maria Lina. Vamos pôr a fotinho dos dois? Porque a Maria Lina compartilhou a fotinho deles na rede social dela, só que aí ela começou a receber uma avalanche de comentários, uma avalanche de likes, foi lá e deletou a foto. A gente tem a fotinho deles enquanto casal, diretora, para mostrar? Não deu tempo de pegar? Ah, meu Deus do céu, ela apagou tudo antes bem. da gente pegar. Mas era uma fotinho deles dois juntos e ela apagou muito rápido. E tem uma notícia de que ele deu um beijo nela e deu uma desmaiada, não sei onde ele estava, numa praia. Eu vi isso, com certeza alguém que interpretou, ele deve ter feito uma brincadeira. Deve ter sido uma... Aí, a foto. Ela! Deve ter sido uma zoeira, porque ele tá viajando aí pela região norte e nordeste do país. Ele tava na praia. Exato. Acho que ele deu um beijo nela e brincou que caiu, aí botaram, né, pra ganhar clique, alguém botou o Whindersson desmaia depois do beijo. Eu nem dei o clique porque eu sabia que era caça-clique. Porque o Whindersson, ele tá viajando o país para gravar uma série, aí um especial para Netflix, e onde ele tem ido, tem paparazzi conseguindo se enfiar, porque afinal de contas ele tá indo para lugares abertos, para praias abertas e tudo mais, e as pessoas estão se dando conta de que é o Whindersson. E a Maria tá acompanhando ele nessa viagem, e obviamente que ele fez uma graça, já que tinha vazado aí a foto dos dois se beijando, ele fez essa gracinha pra provocar os paparazzi e dar assunto aí pra galera. Mas é bom, Sabia né? A gente que devia ter gente pendurada em coqueiro, escondida na areia, só com a cara pra fora. Tudo pra pegar o momento íntimo dos dois, né? Tô feliz do Whindersson tá vendo um novo horizonte em sua vida. Que bom. E que assim, ela traga muita felicidade pra ele. Quem sabe a galera também reduza aí um pouco do hate pra cima dele, né? Porque tava pesado, né, Rê? Tá louco, né? Vamos lá, vamos contar a respeito do Faustão, gente, que deu um susto aí na galera. Tem um desencontro de informações aí, tá? Porque ontem o Erlan Bastos publicou na coluna dele, lá no site Observatório dos Famosos, do Portal UOL, que o Faustão tinha sido internado aqui num hospital badaladíssimo de São Paulo. Badalado, né? Um hospital onde só quem tem muitas condições pode ser internado, tá, gente? Fica aqui pertinho da gente, inclusive. E aí... Hospital dos políticos. Exato. E ele estava sentindo vários incômodos, assim, no seu corpo e tudo mais. E ele recebeu essa informação ontem, né? De que, enfim, ele passou deitado numa maca e tudo mais. E aí, ontem mesmo, falando com a mulher dele, com a Luciana falou que, na verdade, ontem o Faustão já estava lá na Globo gravando o programa dele, inclusive edições que serão exibidas em janeiro, mas que ele tinha ido, sim, recentemente ao hospital, não necessariamente na segunda-feira, mas que ele foi ao hospital, porque ele faz um tratamento justamente para aliviar essas dores que ele sente aí na região da perna e tudo mais. Então, ele foi internado, mas já teve alta, gente, tá? Não foi nada demais. Ontem, inclusive, quando
eu fiquei sabendo dessa informação, eu falei, caramba, em pleno dia de finados, Faustão internado. Não. Mas enfim, gente, já tinha ocorrido essa internação, tá tudo bem. São só para aliviar alguns incômodos e algumas dores que ele costuma sentir. Aí, eu acho que agora nesse período de fim de ano, que ele tá trabalhando mais do que o normal também, né, gravando os especiais de fim de ano, essas dores por ficar em pé são mais intensas, né? Já que a gente tá falando de Faustão, vamos mostrar o antes e depois do filho dele? Tem do João Guilherme. O que ele fez? Menina, emagreceu 40 quilos. Nossa! 40 quilos. Uau! Bastante, e ele chegou né? a fazer bariátrica? Ele fez a bariátrica. Só que ele fez aquele esquema da bariátrica que é por grampeamento. Ele grampeia a parede lá do estômago, né? Diminui o tamanho dele por grampeamento. Exatamente. Que aí depois dá pra reverter, né? Se a pessoa quiser. Enfim, acho que ele não vai querer não, mas tudo bem. Olha só quanto ele já deu uma afinada, né? Caramba. Afinou bastante. Bom, parabéns pela determinação, sim, né? e ele é super novo, ele tem 16 anos de idade. Por isso que eu perguntei se foi bariátrica, que eu não sabia nem se era recomendado, porque eu sabia que ele era novo. Ele é muito novinho, né? Ele fez porque já era considerado obeso. Teve uma vez, amiga, deixa eu te contar essa história. Nem sei se eu contei aqui já no programa. Mas eu vim almoçar com os meus amigos do trabalho, né? Porque a redação lá do Notícias da TV é aqui do lado da Gazeta, do ladinho. A gente veio almoçar nessa lanchonete famosa do Palhaço, que tem aqui na esquina da Paulista, sabe? Aí a gente tava lá, almoçando, 3h30 da tarde. Eu e meus 2 colegas, aí do lado me senta o filho do Faustão, com segurança, né? Ali do lado dele, enquanto ele comia. Gente, por mais que nas fotos a gente fale, nossa, ele não tava tão gordo e tudo mais, realmente ele tava bem obeso. Ele tava bastante pessoalmente obeso. dava pra ver ainda mais. É que eu acho que nas fotos a gente acaba conseguindo disfarçar um pouco pela questão da nossa pose, os filtros e tudo mais. Mas ao vivo realmente dava pra ver que ele estava bem acima do peso. Nossa, gente, 40 quilos é muito. E quando a gente o viu, a gente já soube que ele a gente já tinha tido a notícia, né, de que ele ia submeter a bariátrica. E eu acho que a bariátrica, em caso de pessoas obesas, que nem dele, né, que é super jovem, para quem sente vontade, super válido, né, porque é uma questão de saúde. É uma questão de saúde mesmo. Então, assim, quem não consegue emagrecer pelas vias normais, precisa emagrecer muito. A bariátrica uma forma mais invasiva, né? mas resolve, né? Sim. Dá tempo de mais uma fofoquinha, Gabi. Sim. Conta Vamos aí. falar da Xuxa, que, gente, a Xuxa já virou funcionária da Globo, né? Vamos combinar. Gente, porque o que foi esse Fantástico no domingo? Esse domingo ela tava lá, dando Eles entrevista. bombaram a audiência! Não foi? Sim, também tinha muitos assuntos, né? Inclusive a morte do Tom Veiga também para explorar. Mas a Xuxa tava lá, gente. Tava lá, dando entrevista e falando de novo sobre a vida. E ela falou sobre uma outra ex-funcionária da Globo, a Marlene Matos. Que foi quem colocou a Xuxa dentro daquele patamar de celebridade, né? De diva inalcançável. E ela falou muito, e muito mal a respeito da Marlene. Olha o que ela falou. Foi uma pessoa que mexeu muito com a minha cabeça, não só com a minha, mas com a das Paquitas. As histórias de Xuxa e das Paquitas se misturam quando a gente conversa sobre isso e vê que ela usou muito abuso de poder em cima da gente. A gente se considera pessoas que deixaram que tudo isso acontecesse com a vida da gente. Não fomos forçadas a fazer absolutamente nada. Eu deixei ela tomar conta da minha vida. Ela fazia as coisas e eu aceitava. Aceitar ser conivente é uma coisa que eu não aceito hoje de jeito nenhum. Nem dela e nem de ninguém. Naquela época, gente, a Marlene definia o que a Xuxa ia comer, o que ela ia vestir, com quem ela ia falar, para onde ela ia. Tudo. Inclusive, a Xuxa deu uma entrevista para Caras da Argentina no ano passado, falando que a Marlene, inclusive, tomou dinheiro dela, né? Não, e que bom que ela chegou a essa conclusão, porque ninguém faz nada com a gente que a gente não permita, né? Não mesmo, gente. Somos nós que abrimos as possibilidades para isso acontecer, né? Amanhã a gente volta, @Gabi Bellini. A gente volta amanhã, @Regiane Tapias, aqui na Revista da Manhã volta sim, junto com você e com muito carinho sempre. Um beijo, gente. Ótimo dia. Fiquem com Deus.